Vamos pedir aos irmãos que têm as suas Bíblias nas chamadas versões tradicionais que fiquem de pé agora. Quando eu disser 3, os irmãos em conjunto leiam com bastante força, com bastante ânimo, esta declaração de Davi, Salmo 27, versículo 1. Os irmãos que têm, então, suas Bíblias nas chamadas versões ditas, tradicionais. Ok? Estão prontos, como diz lá o português, estão prontos. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Pode sentar. Agora os irmãos da NVI, levantem-se, vamos fazer a mesma leitura. Da mesma forma, eu vou dizer 1, 2, 3, e aí os irmãos vão ler. Eu nem vou acompanhar, para os outros não achar também ficou mais bonita, porque o pastor estava lendo junto. Não quero ouvir só os irmãos. 1, 2, 3. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Que o Senhor, então, abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Meus amados, pode não ser o medo obsessivo, aquele medo que paralisa, mas pode ser um medo que de prudente, de repente, tornou-se excessivo. Falo do medo de alguns de se contaminarem, por exemplo, e por isso se tornam em pessoas que andam sempre com lenços para limpar as mãos, inclusive quando são obrigadas a cumprimentar alguém, eles disfarçadamente, depois de cumprimentarem, tiram o lenço e passam o lenço na mão. Se existem ocasiões e locais onde esta prática é de fato necessária, existem até ocasiões e situações nas quais não se deve nem tocar nas pessoas. Quando estivemos eu e a esposa em Angola, nós ouvimos falar do como se espalhou o chamado vírus Marburgo, uma febre hemorrágica relacionada ao vírus do Ebola. Em 2005, Angola foi o epicentro desta enfermidade que ceifou a vida de centenas e centenas de angolanos e que podia ser transmitida por um simples aperto de mão. Houve casos em que, de repente, 2 amigos à noite estavam mortos na mesma sala do hospital, e alguém lembrou-se que eles se encontraram e deram um aperto de mão, porque estavam se revendo, e os 2 à noite estavam mortos. E um deles havia contraído a doença e ainda não percebido, mas foi o suficiente para passar também o vírus para o outro naquele aperto de mão, e ambos morreram. Foram dias muito difíceis, a gente percebeu que os angolanos viveram, o governo teve que fazer covas comuns, imensos buracos para sepultar tanta gente, porque não havia condições de se colocar nos cemitérios tradicionais, e aquilo gerou uma mágoa muito grande no povo, porque quando nós estávamos lá, muita gente ainda não sabia aonde é que teria sido enterrado o seu ente querido, mas todos sabiam da gravidade da enfermidade. Mas há, no entanto, os que, mesmo sem razões para isto, recusam-se cumprimentar as pessoas em público, temendo pegar alguma enfermidade. Eu mesmo me lembro de uma vez, quando ao me colocar naquela porta, após o final de um dos nossos cultos, eu estendi minha mão para cumprimentar alguém que havia estado conosco durante o ofício, mas aquela pessoa se recusou a me cumprimentar. Ela disse assim, em tom de voz bem baixinha no meu ouvido, para que só eu escutasse: pastor, isso é perigoso. O senhor cumprimentou muita gente, o senhor me desculpe, mas eu não vou cumprimentá-lo. Fazer o quê? Não é? Poderia nem ter ido lá na frente, poderia ter se desviado e saído por aqui. Eu confesso que fiquei sem saber o que dizer. Há pessoas que têm pavor de cemitérios, há pessoas que têm um medo estranho de cemitérios. Se estão num ônibus que precisa passar em frente a um cemitério, eles viram o rosto para o outro lado.
Eles estão na janela, aí é que viram mesmo. Deixa eu passar o cemitério. E às vezes até pergunta para o passageiro do lado, já passou? Uma vez eu ouvi alguém dizer que fazia isso porque não queria ser atraído pelos mortos. E se você passa no cemitério e fica olhando, eles acham que os mortos podem atrair você. Nesse caso, coitado dos funcionários que trabalham no cemitério. Esse pessoal que tem um gosto duvidoso, bem, gosto a gente respeita, mas pode lamentar, né? Mas tem um povo aí que tem um gosto duvidoso de apreciar filmes de zumbis, defuntos vivos. De repente, eles devem desconfiar que todos os funcionários de cemitérios devem ser zumbis. Zumbis não existem. Existem os que estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. A Bíblia fala sobre isso, mas isso não tem nada a ver com zumbis. Lembro-me também de 2 colegas que tive quando trabalhei no banco. Um sentia um medo enorme da possibilidade de um dia ficar trancado dentro do cofre do banco. Meus queridos, quando ele era designado para fazer a conferência do dinheiro dentro do cofre, ele ficava constantemente com o olho na porta do cofre. E se alguém empurrasse um pouquinho, ele saía do cofre numa disparada de fazer inveja ao mais rápido corredor olímpico. E a gente já sabia o que tinha acontecido. O pavor, o pensar que de repente alguém não o estava vendo ali e trancasse a porta do cofre. Um outro não suportava ônibus que corressem. Várias vezes ele chegava à agência onde nós trabalhávamos com o rosto vermelho, suando e cheio de raiva, explicando que teve de saltar do ônibus e pegar outro ônibus porque o motorista estava correndo muito. Um dia ele chegou mais tenso do que nesses outros dias, explicando que teve de sair de um ônibus porque estava correndo muito, aí pegou o segundo ônibus e também saiu, porque o motorista estava correndo muito, teve que pegar um terceiro ônibus. Medo. Medo que precisa, de repente, ser tratado, né, pela psicologia, mas medo, sim, há fobias, há medo que são realidades curiosas. Mas é bom sabermos que há milhões e milhões de seres humanos que estão vivendo sob o domínio do medo. Nós aqui no Rio de Janeiro, nós somos muitas vezes forçados a viver sob o medo de assaltos, o medo de balas perdidas. Eu mesmo já fui assaltado 3 vezes e houve uma situação muito complicada na minha casa, porque eu fui ameaçado de ser sequestrado. Então, numa bela madrugada, que eu já estava com a filha e a esposa se preparando para dormir, eu vi alguém batendo na minha janela, só que se identificando que era a polícia, né? E quando eu abri, com muito cuidado, porque eles foram me orientando, abre a porta devagar. Tem alguém com o senhor aí? Não, sou a minha esposa, sou a minha filha. Então, vem devagar para a cozinha, devagar. Acenda a luz com cuidado. Irmãos, quando eu abri a porta, que abri depois e fui para o portão, tinha 8 rádio-patrulhas. A rua toda, o bairro todo estava lá, entendeu? Aí eu fiquei mais importante do que eu era, né? Mais importante. E ainda o pastor Gonçalves, né, que era na época então o oficial que estava comandando aquele negócio, ainda fez a questão de chegar até na minha casa, fez continência para mim, aí que o povo dizia, ih, rapaz, o pastor é gente importante. Falei, pois é, mas eu não queria não, eu preferia não ter passado por aquilo. Mas tudo dentro desse contexto, né, dessa violência insana que nós vivemos no Rio. Eu já contei aqui que eu fiz o enterro da pessoa que me assaltou, ligadas a uma família da igreja, e depois nós fomos socorrer a família, porque o moço tinha desaparecido e foi encontrado morto, e eu ainda tive não sei o que eu vou falar, eu tive que ir lá ajudar a reconhecer o corpo do moço, porque eu lembrava dele, né? Mas eu nunca disse para essas pessoas que foi gente deles que me assaltaram, nunca falei isso. Mas eu tive que ir ao necrotério lá em Nova Iguaçu para dizer, não, é esse mesmo. E depois eu fiz o enterro, eu fiz a cerimônia fúnebre dele. E o único carro que tinha no enterro era o meu, eu ainda levei a coroa. Viu? Fui eu que levei a coroa. São coisas de pastor. Tem gente que vive olhando o pastor. Ser pastor é uma coisa gloriosa, na vida boa. Depende do que você entende, tá? Num momento desse de uma oração igual essa do Bennett, aí o meu ministério é glorioso mesmo, eu não tenho a menor dúvida. Mas nesses momentos, queridos, a coisa é muito complicada. Quando nos deparamos com o que aconteceu nessa semana que se foi
naquela escola em Suzano, quando 2 rapazes, após matarem o tio de um deles, vieram para a escola, né, na qual haviam estudado, mataram 5 alunos e 2 funcionárias antes de se matarem, parece que um matou o outro. Quando nós somos colocados diante disto, como é que não vamos sentir medo? Como é que não vamos ter medo pelos nossos filhos e filhas? Como é que não vamos ter medo pelos nossos netos e pelas nossas netas? Há pessoas que têm medo de sofrer do coração, de terem câncer, de contraírem certos tipos de doenças, assim como há pessoas que têm um medo complicado de andar de avião. Há os que têm medo de se casar, há os que têm medo de não se casar. Medo, medo, medo e medo. Sabe, nós temos na Bíblia a letra de uma canção que foi escrita por um homem que foi o 2º rei da nação de Israel e cujo nome se tornou no símbolo do próprio reino de Deus, o rei Davi. Ele foi alguém que estava às voltas com esse problema existencial, o problema do medo. Quando jovem, este poeta foi alguém que já tivera várias razões para ter medo. Quando pastor das ovelhas do seu pai, ele precisou enfrentar animais ferozes que tentavam atacar o rebanho. Uma vez, não suportando as chacotas de um soldado inimigo gigantesco e assustador, que fazia do exército do seu povo, em nome da força, do poder, fazia então chacotas humilhando aquele exército, ele então, corajosamente, mesmo sendo quase ainda um mocinho, era um mocinho, resolveu enfrentar aquele gigante. Antes de se tornar rei, Davi se tornou no motivo de ódio do rei que estava no trono, Saul, que lhe procurava matar. Então, meus amados, por essas e outras razões é que ele um dia compôs esta canção na qual diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Colocando isso numa métrica, né, eu me arrisco a dizer que isso poderia ficar mais ou menos assim: minha luz e salvação é sempre o Senhor. De quem vou eu ter medo? De quem vou ter pavor? É nele em quem me escondo, descanso em seu favor. Bem, a letra está feita, os músicos, se quiserem colocar uma melodia, poderá fazer. De qualquer maneira, eu posso dizer a vocês que nem a minha letra, nem a música que vocês colocarem, vai ser como a que Davi compôs, mesmo que nós não saibamos como era. É interessante, irmãos, esse jogo de palavras do poeta sagrado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor. Em algumas Bíblias, medo. O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo. Uma tradução ao pé da letra, segundo os especialistas do hebraico, poderia ser, na verdade: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e quem é que vai me assustar? Ou o que é que vai me assustar? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem ou do que eu vou me esconder? O primeiro medo pode ser temor, porque se refere ao medo imaginário que assusta, mesmo quando não existe. Há um outro salmo onde nós temos escrito: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. E esta afirmação, nem a lua de noite, tem a ver com o medo do inexistente, tem a ver com o medo das sombras, do mistério, não são medos reais. Naquele tempo em que esse salmo foi escrito, as pessoas acreditavam que nas sombras da lua habitavam os espíritos. E por isso eles tinham medo da sombra que a lua produzia nos desertos onde eles estavam caminhando. E o salmista, pegando, não é, esta ideia, diz: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O medo imaginário não tem por que lhe molestar. O segundo medo é o medo que tem a ver com aquele que avança contra a pessoa, que é um medo que se pode ver, é um medo que pode se tocar e tocar em você. Verdade, o medo pode mesmo ser representado pelas trevas. Se nós temos temor, medo, estamos sendo assaltados pelas trevas. E se estamos envolvidos pelas trevas, nós vamos ter medo mesmo. Vamos sentir pavor de verdade. E é por isso que nós tememos a morte.
A morte nos é sempre pintada como algo sombrio. Sobre a morte dizia o poeta Joel Júnior: és megera voraz, afogada em vinganças, arrebatando mães e roubando crianças. Mas o salmista aponta a Deus como a luz, e meditando sobre o que disse o salmista, nós chegamos às palavras de Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Fazendo então, meus amados, toda a diferença na vida de alguém, e por isso o mesmo poeta, entendendo desse modo, ele diz sobre a morte: és megera voraz, afogada em vinganças, arrebatando mães e roubando crianças. Mas depois ele diz: na verdade, és um sussurro manso, um cântico de paz, um hino de descanso. Vens brilhando, vens clara e soberana, toda adornada de luz como a manhã da boda. És o encontro, o momento eterno e majestoso em que a noiva se aproxima do esposo. És o dia esperado em que os filhos da luz podem ver, afinal, o rosto de Jesus. Nem da morte, irmãos, nós precisamos ter medo. Jesus Cristo, Ele é o Deus, o Adonai Yahvé, sobre quem o salmista Davi cantou. Ele é o Deus que se fez gente como a gente, não uma imitação de gente, mas gente para trazer o céu à terra e dizer, estando perto das pessoas: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Nada mais e ninguém mais, além de Jesus Cristo, pode transformar o temor e o terror da morte em uma simples passagem de uma vida terrena, temporal, limitada, para uma vida eterna e maravilhosa. Sem Jesus Cristo, nós temos temor, nós temos medo das trevas da morte. Sem Jesus Cristo, vamos ter temor, vamos ter medo quando nos sentirmos perdidos nos emaranhados da vida, perdidos diante dos desafios da vida. Quando estamos perdidos, nós sentimos medo. Já contei essa história aqui, peço-lhes permissão para repeti-la. Uma vez eu me senti perdido em Niterói, eu devia ter uns 6 anos. Eu estava com meu pai. E nós paramos na calçada para atravessar a rua no centro de Niterói, mas tínhamos de esperar passar um bonde. Será que há alguém aqui que não sabe o que é um bonde? Aqui em Campo Grande nós conhecemos muito o bonde no meu tempo, né? Tem muita gente aí que só ouve falar sobre o bonde, né? O bonde era interessante. Eu me lembro que morava em Pedra de Guaratiba. Eu acompanho a Copa do Mundo desde 1958. Em 1958 era um rádio Philips na sala, e a luz da casa era a luz do bonde, era a luz da companhia de bonde. Meus amados, que tristeza para assistir Brasil e Suécia na final. E lá vai a bola, e lá vai, gol! Não via nada, só fiquei em frente, que a luz descia, subia, ficava forte, ficava fraca, e eu posso dizer que eu vi o jogo, eu vi mais ou menos, não é? Mas veja bem, o pior era a noite. Eu criança, e às vezes a luz acabava e demorava a voltar, porque tinha uma série de problemas, e a gente vê, irmãos, o quanto a escuridão da noite, não é, pode nos fazer mal. Mas aí papai estava comigo segurando a mão, porque o bonde vinha passar, e eu não sei o que eu fiz. Eu larguei a mão do papai e passei na frente do bonde. Acho que quando eu passei na frente do bonde, eu devo ter dado uma volta, e aí eu perdi o sentido do mundo, acabou. Eu não sabia mais onde estava, o que é isso, cadê meu pai, eu não sei cadê meu pai, e eu parei numa esquina, e aí os irmãos não queiram saber que pavor, ao me sentir perdido. Eu abri um berreiro magistral de fazer inveja ao pastor João com o vozeirão dele. Foi a única coisa que eu podia fazer. De repente veio chegando um guarda municipal em meu socorro, e depois já apareceu o papai vermelho como um camarão, acompanhado de algumas pessoas solidárias que respiraram com alívio. Oh, graças a Deus, ele está aí.
Mesmo vendo papai zangado, foi bom sentir ele me segurar de novo pela mão e para me acalmar, ele me deu um sorvete. É maravilhoso, irmãos, é maravilhosa essa junção dessa afirmação do salmista Davi com as palavras do Senhor Jesus Cristo. 1000 anos antes de Jesus estar na terra, Davi cantava sobre Deus: Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação. E quando caminhando na terra, o Senhor Jesus Cristo disse: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Pregando sobre Jesus Cristo, o apóstolo Pedro disse: Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. Aliás, o próprio nome Jesus quer dizer isso. Yahvé é a salvação, Deus é a salvação, o eterno é a salvação. A palavra salvação na Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego, não significa apenas a salvação para depois desta vida. Em hebraico, salvação é shalom. Shalom é paz, shalom é saúde, e shalom é salvação. E no grego, salvação é soteria. E em ambos os idiomas, esta palavra não se refere tão somente à salvação da perdição eterna, que é a pior perdição de todas, sem dúvida. Mas essas palavras como salvação têm a ver também com a paz no interior, com a saúde espiritual, que tem a ver com não se sentir perdido na vida e com a vida que já vivemos aqui. E se isso já é verdade para aqui, para a vida depois desta vida, então por causa de Jesus Cristo, não vamos ter medo das trevas da morte. Com Jesus Cristo, não só não sentiremos medo quando nos sentirmos perdidos nos emaranhados da vida, nos desafios da vida, como também não teremos medo do que virá depois, para depois desta vida. Mesmo que não saibamos tudo, né? E sabemos muito pouco do que realmente nos espera para depois dessa existência, a não ser a certeza, pela graça e misericórdia do Espírito Santo de Deus, de que estaremos nos braços do Senhor. E é por isso, queridos, é por isso que Deus tem de lidar com os nossos pecados que nos tornam culpados diante de Deus. E culpados diante de Deus, nós nos sentimos inevitavelmente com medo. Sim, todos nós somos pecadores e todos pecamos, e por isso nos sentimos culpados de alguma coisa. Só as pessoas insensíveis não se consideram culpados por alguma coisa. Verdade. De certo modo, a culpa pode servir até como uma espécie de termômetro espiritual para dizer que há alguma coisa errada em nossa vida, mas viver sem saber como se livrar de uma culpa há de tornar o nosso viver um viver de trevas, e trevas trazem o medo. Sempre que fazemos alguma coisa errada, sempre que nós pecamos, seja qual for o nosso pecado, nós nos tornamos culpados perante Deus, e nós precisamos do perdão de Deus. E quando o salmista diz não ter medo, porque Deus é a sua luz e a sua salvação, e quando o Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez gente, diz: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, mas ao contrário tem a luz da vida, fica claro, fica evidenciado que como cristãos nós não temos outra mensagem que não esta. Só Jesus Cristo salva. E por isto, somente Ele, unicamente Ele, em termos absolutos, é quem tranquiliza a nossa consciência quando atormentada por causa da culpa do pecado ou pelo pecado. Não. Nós não precisamos carregar o fardo de nossa culpa, porque Deus quer nos perdoar e tirar o peso da culpa sobre nós, e por isso nos enviou Jesus Cristo, a fim de morrer num sacrifício perfeito pelos nossos pecados, e foi por isso que aconteceu a cruz. Nela o Senhor Jesus carregou sobre si todo o nosso fardo, mas às vezes
algumas vezes e até muitas vezes, mesmo dizendo que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador absoluto, nós continuamos a carregar os nossos fardos dos nossos pecados, de nossas vergonhas, de nossas culpas, porque não aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados como deveríamos ter aceitado. Por outro lado, enquanto não recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador absoluto, nós vamos sempre querer explicar a morte de Cristo na cruz do Calvário de várias formas, porque na nossa mente fica difícil aceitar a explicação e a pregação de que a nossa salvação eterna, a nossa garantia de não irmos para o outro lado da vida para vivermos para sempre e para sempre sem Deus, tem a ver com essa morte de Jesus. Nem sempre conseguimos entender isto mesmo, às vezes se torna difícil isto para algumas pessoas. Como é que eu dependo para não ir para a outra vida e viver uma vida sem destino, sem a presença de Deus para sempre, para sempre, para sempre? Como é que para isso eu preciso depender desse judeu morto? Desse judeu morto, injustamente condenado como um criminoso, submetido à pior forma de execução que existia, e admitir e ter que admitir que isso foi por minha causa. Aquele homem na cruz do Calvário, crucificado nas proximidades de Jerusalém, misturando morte, crime e vergonha. Este homem, no entanto, amados, se ergue no topo da história, porque sendo o Senhor da vida, vence a morte, como o nome único de nossa salvação, não para ser admirado, mas para ser adorado como o Senhor absoluto da nossa vida e da nossa história. Jesus é o nome único de uma salvação que não só tem a ver com a salvação da alma imortal, ou como nós chamamos de o Espírito. A morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo salva as nossas almas para sempre, mas afeta os nossos corpos nesta vida intensamente. Meu amigo e amiga, se você não deixar o Espírito Santo convencer você disto, o senhor ou a senhora, se não deixar o Espírito Santo de Deus lhe convencer disto, mas dia menos dias, você vai sentir medo. E de um medo terrível. Porque é o medo de perceber que está deixando esta vida e não está preparado, não sabe o que virá para você depois, realmente não sabe. O medo, o pavor que vem em relação a esta vida, do depois desta vida, porque não sabemos o que nos espera depois desta vida, se não crermos em Jesus Cristo, queridos, para recebê-lo como Senhor e Salvador absoluto. Nós temos esse medo, que o que nos espera são trevas imensas e intensas. Sim, o medo, o temor é uma experiência comum a todos os seres humanos e também aos animais, mesmo os mais ferozes. Dizem que o se ter medo, quando criança, por exemplo, faz parte do crescimento, é algo necessário para a formação da criança. Na verdade, não há como não sentirmos medo, mas quando não sentimos por causa de Jesus Cristo, quando por causa de Jesus Cristo não temos medo das trevas da morte, quando por causa de Jesus Cristo não sentimos medo dos emaranhados da vida, dos desafios da vida, quando por causa de Jesus Cristo nós descobrimos que não há por que termos o medo do que está para depois desta vida, quando é essa a nossa experiência, amados, quando esta é a realidade
da nossa história do dia a dia, o medo da violência, o medo da doença, o medo dos acidentes, da ingratidão, até vai acontecer. Até vai acontecer em nossa vida, na minha vida, na sua vida, mas não vai, por causa de Jesus Cristo, me paralisar. Não vai me paralisar. Não vai me fazer perder a esperança. Não vai lhe fazer perder a esperança, não vai tirar o meu tino, não vai tirar o seu tino, não vai lhe fazer perder o seu rumo, não. Não vai me impedir e nem lhe impedir de dizer, de proclamar, de gritar pelos telhados do mundo, pelos telhados da vida, mesmo que não tenhamos pernas para subir nos telhados das casas. Mas não vai nos impedir de nos telhados da vida gritarmos do fundo da nossa alma que Jesus Cristo e ninguém mais é que nos tira o medo da perdição eterna, é que nos tira o medo da vida depois desta vida, e que nesta vida nos dá condições de enfrentarmos os medos naturais, porque a sua palavra diz que nada nos pode separar do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar, queridos. Agradeça a Deus. Se você já teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mesmo sabendo que a sua vida está complicada, não está vivendo daquela forma que deveria ser a vida de alguém resgatado por Jesus. Mas agradeça a Deus que você sabe disso e que o Senhor está sempre perto de você, querendo caminhar com você, ajudar a acertar também a sua vida, para que você não tenha esse tipo de medo que a psicologia não consegue resolver, que remédios não vão ajudar a desaparecer, porque são medos que brotam no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. E você que está conosco nesta noite, querido, se porventura você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, se porventura você ainda não se deixou convencer pelo Espírito Santo de Deus, que você precisa de Jesus para a vida que virá depois desta vida, mas para esta vida aqui também, porque ela muda. Não vira um mar de rosas, não significa não haver problemas, não significa não haver enfermidades, não significa não haver ameaças, mas significa que você nunca estará sem Ele, com você, para o que der e vier. Então, queridos, se deixe convencer, não pela minha palavra, eu não tenho esse poder, mas se deixe convencer pelo Espírito Santo de Deus agora. É Ele que convence o mundo do pecado e da justiça. É Ele que pode convencer a você que a cruz foi por sua causa. E convencido, diga: eu quero. Reconheça os seus pecados que precisam ser deixados e confessados ao Senhor, a Deus, na certeza de que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar também em sua vida. Não tem que primeiro deixar isso ou aquilo. Primeiro você vem a Jesus. Primeiro, por causa da cruz de Jesus Cristo, você aceita o seu perdão. E depois, o Espírito vai fazer a sua obra, com certeza. Então, enquanto estamos orando, eu quero convidar mais uma vez o nosso grupo de louvor para cantar. Eu espero que você reflita sobre isso. E se o Espírito do Senhor tocar, não resista, querido, querida. E se você quiser deixar o seu lugar nesse momento e vir até aqui à frente, para que os pastores possam orar por você, nós teremos um grande prazer. Nós queremos ajudar. De repente você quer saber mais sobre isso, não é questão de que se convenceu, ainda precisa
resolver algumas questões, e a gente estará aqui também à disposição para ajudar. Então, enquanto estiverem cantando, você pode deixar o seu lugar. Se tiver acanhamento, alguém vai logo se prontificar a vir com você e nós vamos orar por você. Se você quiser deixar para aproveitar quando as pessoas vão vir orar aqui com os pastores à frente, no final do culto, também poderá fazer dizendo, então, né, que você está abrindo o seu coração para Jesus. Você que está acompanhando na internet, se quiser também fazer esta decisão, comunique, então, através da internet, que você está fazendo isso. Se você está afastado da igreja, dos caminhos do Cristo, né, do Senhor, e quer agora, hoje, reconciliar-se, aproveitar isso, faça também, não importa se você é dessa igreja, de outra igreja, se estava por isso realmente até afastado da igreja, mas talvez até junto da igreja, caminhando mais de coração afastado, então faça isso, reconcilie-se com o Senhor. Nós estaremos aqui aguardando.